Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feliz 2023. Que vocês todos, que nós todos, possamos verificar inteligentemente que estamos no caminho errado, que estamos buscando a intolerância, a ignorância, o negativismo à ciência, o negativismo às leis que estão em vigor no Estado democrático de direito. Estamos dividindo as famílias, brigando politicamente e seguindo políticos que nunca estudaram, que são péssimos exemplos cívicos, morais, sociais. Vamos mudar, vamos verificar que somos filhos de Deus, que Deus está no comando de tudo, de todo o universo, e que dentro do universo Ele criou, Ele vem cuidando de todos os planetas, de todas as galáxias, mais especificamente do planeta Terra, como uma escola para os seus filhos. Por isso Ele criou a lei da reencarnação, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, aonde todos somos tratados iguais pelas leis divinas. E todos chegaremos juntos ou separados, mas cada um de acordo com seus esforços, dentro das leis divinas, chegaremos ao bem. Transformaremos esse planeta num planeta de paz, de harmonia, de progresso, respeitando a tudo e a todos. Vamos pensar um pouco nisso tudo, meus irmãos e minhas irmãs, meus senhores, minhas senhoras, jovens. Vamos pensar que a ignorância é a mãe de todas as desgraças, é a mãe das brigas, da intolerância, é a mãe das doenças, inclusive. Hoje provado pela ciência médica. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco do 5º livro da obra que criou a doutrina espírita. Em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e por último, o 5º livro, a Gênese, em 1868. Então, nós precisamos estudar. Deus coloca à nossa disposição todas as obras seguras para estudarmos e nos endireitarmos segundo os seus ensinamentos, segundo os seus ditames. A lei foi feita para ser cumprida. A lei foi feita para ser estudada, compreendida e cumprida. E nós precisamos nos integrar a essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade iluminará os passos, os seus passos, para o caminho correto da paz. Não para esse caminho de violência, de brigas. Vejam a ignorância de grande parte da sociedade, querendo armas. Queremos armas, em vez de querermos o Evangelho de Jesus, para vivermos todos em harmonia como irmãos, sabendo ouvir aqueles que concordam conosco, sabendo ouvir aqueles que não concordam, mas ouvindo com respeito, conversando, dialogando, criando um clima de harmonia e de paz. Para você saber sobre isso, você precisa estudar os livros seguros. O Evangelho segundo o Espiritismo
vai lhe mostrar o comportamento de Jesus em todos os momentos de sua vida. É o exemplo para nós, é o nosso guia, nosso modelo, é o nosso orientador jurídico divino, para tudo e para todos. Hoje, comemorando a edição do livro A Gênese, nós vamos pegar o capítulo 18º, Sinais do Tempo, são chegados os tempos. Deus criou o planeta Terra há mais de 30 milhões de anos. E o planeta foi se transformando pelo calor, pelas águas, pelas chuvas, pelos fenômenos geológicos, preparando o planeta para termos 5 continentes. E aí serem colocados seus filhos em diferentes níveis de moral, de ética, de aprendizado, para que todos possam, no final, estarem juntos em humanidade. E aí nós vamos ver as etapas da história. Quem é religioso precisa pegar bons livros da história para ler, para ver como Deus foi importante em nos enviar Hammurabi, na Mesopotâmia, Aristóteles, a criar para nós, naquela época, a cidade de Esparta, de Atenas, a cidade de Roma, Jerusalém. E aí nós vamos passando por inúmeras criaturas que ele mandava, os mais adiantados, para mostrar para nós os caminhos do progresso, do desenvolvimento, sempre procurando cumprir as leis divinas. Olha, sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender estas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Os ignorantes, eles vão vivendo a vida do jeito que ela vem. Abraçam qualquer político, qualquer religião. Eles adoram brigar, adoram falar mal dos outros, adoram fazer passeatas, adoram fazer movimentos violentos. Quando nós estamos aqui para aprendermos a nos enquadrar nas leis de Deus e empreendermos a partir de nós a reforma íntima, a reforma moral, para que possamos progredir todos iguais como irmãos, num ambiente de profunda fraternidade. Isso são os ensinamentos de Deus. Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras são anunciadas, não anunciam a perfeição das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Ou seja, a maioria de nós, por não estudarmos, por seguirmos qualquer palestrante, qualquer religião que apareça por aí, qualquer homem de cabelo branco, às vezes nos convence a seguir coisas terríveis. Não é porque tem cabelo branco que sabe, não.
Nós precisamos saber o currículo, se a pessoa está estudando, se é séria. Ninguém está aqui para falar de si, sim dos livros seguros. Nós precisamos estudar as leis e começar a divulgá-las primeiro dentro de nós. Primeiro dentro de nós. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ele estava falando isso em 1868, na França, em Paris. Então Deus vem tomando conta de tudo há mais de 10.000 anos. E nós estamos passando por etapas. Nós vamos passando por momentos em que ele permite que possamos conhecer melhor determinados pontos da ciência para desenvolver melhor a sociedade, a fraternidade, a igualdade, o acesso de tudo por todos, de tudo que é bom. Isso é devagar. Por isso que nós estamos sempre passando por momentos, por movimentos geológicos, movimentos sociais, as guerras. São aprendizados que trazem para nós. Os tsunamis, as pestes, são ensinamentos que vão empurrando pela dor, como peças pedagógicas para o aprendizado, vão empurrando pela dor para buscarmos a paz de acordo com a ciência que se coloca à nossa disposição, de acordo com o cumprimento das leis, que às vezes teimamos em não conhecer e não respeitar. Temos, pois, que afastar desde logo toda essa ideia de capricho. Vejam o capricho dos ditadores. Vejam o capricho de certas criaturas que querem ser ditadores. Vejam o capricho de certos palestrantes que não estudam. Vejam o capricho de certas criaturas que só querem aparecer como escritores. Olha o capricho. Mas não conhecem nada, só querem tirar o dinheiro de seus irmãos. Não sabem trabalhar a obra de Deus de forma fraterna, igualitária, e que a liberdade nenhum mal vai fazer a ninguém, porque ninguém vai andar, aquele que estuda, vai andar fora das linhas estabelecidas pelas leis divinas e pelas leis do Estado democrático de direito, em vigor nos países organizados, democráticos, como o nosso, organizado de forma muito bem estruturada, a partir da Constituição de 1988, que precisa ser estudada, lida, todas as leis que dela saem e devidamente cumpridas. Só aí começaremos a ter uma sociedade do Evangelho, uma sociedade da paz, do progresso da humanidade, onde todos estaremos juntos como irmãos. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ele falou isso em 1868. E em cada época vão surgindo coisas que Deus vai permitindo, através
de uma série de movimentos geopolíticos, geofísicos, doenças, uma opção de chamadas, universidades lindas funcionando e chamando os alunos para estudarem. Todos vão trabalhando para serem construtores de um mundo verdadeiramente melhor. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Então nós precisamos conhecer essa lei do progresso. Aonde está essa lei do progresso? Ela foi sendo enviada por nós através de Hammurabi, através de Aristóteles, através dos pensadores de Atenas e até dos de Esparta também, dos pensadores do Império Persa, do Império Fenício, do Império Romano, da vinda de Jesus, da vinda de Paulo de Tarso nas suas 14 cartas, num livro que deveria ser lido por todos, por umas 6 vezes, Paulo e Estevão, escrito por Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Ali nós vamos ver como que foi sendo montado tudo e como que está sendo montado para daqui a 1000 anos, 2000 anos, nós chegarmos ao estágio de elevarmos esse planeta Terra para um planeta de tolerância, de paciência, de progresso para todos, de fraternidade verdadeira, de todos serem tratados iguais. Não quer dizer que seremos tratados iguais como pessoas. Seremos tratados iguais porque os direitos serão iguais. Direito à saúde, à escola, à alimentação, ao trabalho, direito ao transporte, direito à vida. Um dia nós não teremos mais penitenciárias, e sim somente escolas. Só teremos famílias trabalhando pela criação moral e ética de seus filhos queridos. Mas primeiro nós precisamos ter os maridos e as mulheres assim se preparando. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, já falamos nisso, os tsunamis, as pragas, o Covid, as pestes, tudo isso é permitido vir para chamar a atenção de seus filhos que eles estão indo pelos caminhos errados, que eles precisam retornar aos trilhos do cumprimento da lei, porque quem segue a lei trata todos iguais, só faz com o próximo aquilo que gostaria que fosse feito com ele. Fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porque o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Nós precisamos aprender a melhorar o homem e a mulher, para saber melhorar as casas, saber melhorar as ruas, as escolas, os hospitais, as farmácias, saber distribuir melhor as riquezas, saber tratar a todos de forma igual. Isso tudo é um aprendizado que Deus quer que nós façamos, mas pelos nossos próprios esforços. Fisicamente, o globo terráqueo
há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Não deixem de ler Charles Darwin. Não deixem de ler a história. Vocês vão ver como que Deus vem devagarzinho fazendo as transições, ou implementando as transições, para que nós nos adequemos a elas. Quem é da religião precisa parar com esse negócio de ficar idolatrando palestrantes. Nós precisamos estudar os livros seguros, para que tenhamos o burilamento de nós. É isso que nos fala Leon Denis. É isso que nos mostra Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei do trabalho. Mostrando que a educação é um conjunto de hábitos de um indivíduo. E esses hábitos devem ir sendo mudados pelos nossos esforços, pelo estudo e pela coragem de empreender a reforma dentro de nós. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência. Precisamos respeitar a ciência, respeitar as leis que estejam em vigor, respeitar as leis que norteiam uma sociedade organizada, um Estado democrático de direito igual ao nosso, que é um dos mais organizados do mundo. Nós precisamos nos adequarmos ao cumprimento das leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito. E é por isso que o Espiritismo veio mostrar para nós que aqueles rebeldes, que aqueles recalcitrantes, teimosos, eles vão nascer de novo, às vezes com problemas sérios, pela dor, pela expiação, pelas aflições, pelas carências, porque quem não aprende pelo amor vai aprender com a chave pedagógica da dor. É isso que o Espiritismo veio explicar, para que nós tomemos as providências enquanto é tempo, em favor de nós. Se estivermos fazendo em favor de nós, estaremos fazendo em favor da sociedade. E isto é caridade para conosco e para com todos que estão ao nosso redor. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais, dos tsunamis, do vulcão, de uma série de mudanças que vem ocorrendo há mais de 10 milhões de anos. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços da sua inteligência. O trabalho, Deus estabeleceu o trabalho para que nós possamos desenvolver a inteligência, mas o trabalho para o bem. Não é o trabalho seguindo políticos que não têm nada a oferecer a nós, que são, inclusive, indivíduos ignorantes, nunca estudaram, indivíduos que chegaram a ser expulsos dos colégios, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Isso é que é o trabalho. É o trabalho das universidades, é o trabalho dos cientistas, é o trabalho da organização moral e cívica da sociedade, dos bons prefeitos, dos bons governantes, dos bons chefes, dos bons casais que organizam suas famílias. É isto aí, dos colégios organizados, com disciplina, objetivando o aprendizado para que esse aprendizado, esse conhecimento, passe a nortear para o bem as criaturas. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus.
Então, em cada época, vejam, ele escreveu em 1868, em Paris. Então, em cada época, nós vamos vendo que a sociedade vai estando pronta para subir um degrau na perfeição. É assim que nós passamos a desenvolver a cama, o cobertor, o ar refrigerado, a geladeira, os aparelhos de cirurgia nos hospitais, os remédios. Vejam, o computador, a informática, tudo chegando à nossa disposição. Não para criarmos guerras, não para matarmos os nossos semelhantes, e sim para disponibilizar tudo isso para todos, para que todos possamos começar a ser mais alegres, mais felizes, mais comprometidos com o bem, só fazendo o bem a tudo e a todos, só praticando a verdadeira caridade conosco e com todos os nossos irmãos. É por isso que precisamos estudar com seriedade de 1 a 4 horas por dia. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. A cada época nós chegamos ao final de um período de transição. É assim que ele fez, e por isso que estamos aqui, após o Homo sapiens, após nós nos desligarmos dos orangotangos, estamos aqui há quase 10 mil anos, reencarnando várias vezes e fazendo a sociedade ir vagarosa, mas com segurança jurídica divina, progredindo cada vez mais para o bem, para o verdadeiro amor. Amar é você não fazer mal a ninguém. Amar é você só fazer o bem, é você ser benevolente, indulgente, não ver os defeitos de ninguém e procurar ajudar a todos. É perdoar sempre, é viver em comunidade, sabendo ouvir, dialogar, sabendo conversar, sempre alegre. Hoje você encontra com as pessoas da religião, eles estão emburrados, briguentos, apressados. Não tem tempo para quase nada de bom, mas adoram fazer estudos e palestras. Então, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e das suas colheitas. Então, quando nós subimos o degrau, ali ficamos, às vezes, 200, 500 anos para poder espalhar aquilo para todos, com direito a todos, e chamando a todos para que participem, todos participem igualmente das belezas do progresso de acordo com as leis de Deus. A humanidade tem realizado até ao presente incontáveis progressos. Não deixem de acompanhar pelo menos os 2000 anos. Leiam o Estado Romano, procurem ler o livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 50 anos depois. Mas para você conhecer o livro Há 2000 anos, você precisa ler de 1 a 4 horas por dia, ou de meia hora a 4 horas por dia. Às vezes precisa reler umas 3, 4 vezes. Para você entender como é que era aquele momento ali no Estado Romano. A presença de Jesus, como eu já falei no livro Paulo e Estevão, que tem que ser lido 5, 6 vezes numa encarnação. Procurem Paulo de Tarso nas suas 14 cartas. Depois vocês vão vendo São Tomás de Aquino, Santo Agostinho nos anos 400.
E aí vocês vão lendo até chegar à Revolução Francesa, aqueles de 1500, vamos contar assim, até 1787, a queda da Bastilha. Procurem conhecer aqueles filósofos importantes, como Jean-Jacques Rousseau. Procurem ver como que Deus vai nos impulsionando através de seus ensinamentos a passar pelas transições e aí cada vez mais subindo os degraus da perfeição. Vejam como é que surgiu a primeira Constituição americana, que já fez mais de 200 anos. Estudem a história do Brasil e vejam, em vez de ficar falando dos outros povos, da escravidão, vejam a importância de chegarmos a 1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil. Estudem. Aí vocês vão ver como é que está tudo interligado nas leis de Deus. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. 1868. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. 1868. Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Vocês vão ver a revolução industrial. Estudem. Vocês vão ver a importância de certos povos dominarem os outros. Claro que foi ruim, foi cruel, mas vocês vão ver que depois tudo vai se colocando em seus lugares, porque aqueles aprendizados foram muito importantes para todos, buscando sempre a paz. Chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, diz Allan Kardec. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade. A 95% dos espiritualistas e dos espíritas não sabem o que é caridade. Mais de 95%. Eles querem o sensacionalismo mediúnico, eles querem mensagem mediúnica, eles querem falar com os espíritos, em vez de estudar os livros seguros e empreender as suas reformas, a sua educação. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizarem, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Esse era o desafio que foi escrito em 1868 e que nós estamos, talvez ainda no seu pré-primário. 200 anos e quase não progredimos nessa área. Teremos aí mais 300, 400, 500, 600 anos para estudar o Evangelho, para estudar as leis de Deus, para estudar as leis dos estados democráticos de direito organizados e começarem a trazer esses conhecimentos para dentro de nós, construindo o verdadeiro homem integral, que é o homem cumpridor de seus deveres, que é o homem caridoso para consigo e para com todos da humanidade, que é o homem que vai sempre trabalhar aí dentro de si as bem-aventuranças para se tornar um bem-aventurado, para se tornar um verdadeiro cristão,
Mas para isso ele precisa ter uma construção sólida, uma base sólida. Por isso Jesus falou no livro A Boa Nova ao irmão X, Humberto de Campos. Falou, e nos diz Humberto de Campos, falou a Zebedeu, o homem precisa aprender a construir aí dentro dele o reino de Deus, o reino de quem te criou. Só assim ele vai ser um respeitador e um homem cumpridor de todos os deveres estabelecidos por Deus. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Vocês estão vendo lá a guerra. Pode ter as armas que quiser. Não vai conseguir a paz dessa forma, dessa maneira. Boa. Então, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu mau grado. A geração futura, desembaraçadas das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, que é o estudo, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média. Olha, 1868 ele falava isso, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então, eu quis trazer desse livro para nós esses ensinamentos, para mostrar que nós precisamos tomar decisões de estudar, ocupar melhor o nosso tempo. E para terminar, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto anatematizando-se uns aos outros, como que é o que estamos vendo agora. Alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais, que toda a gente pode aceitar e aceitará. 2 pontos: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, e se estenderão as mãos uns aos outros. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que maravilha é estudar. Desde 1968 eu descobri isso. Mas ainda estou no pré-primário, junto com todos. Mas precisamos ler esses livros. Precisamos
agora em 2023, tomar uma medida, parar de ouvir certas palestras. Tem um palestrante que todo ano é os mesmos assuntos. Quer dizer que ele trata nós como bobos. Vamos parar com isso, vamos mudar, estudar e começar essa mudança. Mesmo que ela demore 600 anos, várias encarnações, mas de cada encarnação eu vou trazendo um pedacinho do bem, da fé raciocinada para dentro de mim e me autoconstruindo um homem e uma mulher que seguem as leis de Deus, construindo a paz verdadeira, o progresso, a fraternidade verdadeira entre todos nós. Muito obrigado pela atenção, muita paz, muita luz. Só estudem em livros seguros e procurem tirar dali os ensinamentos seguros para as suas reformas íntimas. Grande abraço, obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos e a todas vocês.